Então, voltando para a aula, a partir da página 13, tá? A nossa aula de saúde do idoso, tá? A gente vem abordar aqui, em 2005, foi definida uma agenda de compromisso de saúde, tá? Essa agenda, ela está a nível federal, estadual e municipal, tá? Essa agenda fala do Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde, do SUS, e o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão, tá? Então, o que acontece? A gente tem um compromisso, uma junção de compromissos que estão traçando prioridades para tratar, então, a saúde, a vida, são pactuações. Todos a nível estadual, federal, vão sofrer esses pactos para poder garantir o direito à vida e à saúde da pessoa idosa. Então, basicamente, esse pacto pela vida veio trazer esses seguintes tópicos aqui: promoção do envelhecimento saudável, ativo e saudável do idoso, manutenção e recuperação da sua capacidade funcional, atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, tá? Atenção integral, em todo o tempo da vida dele, que ele precisar, e integrada junto com outras especialidades, não uma especialidade só, a pessoa idosa. Estimula as ações intersetoriais de setores, visando a integralidade da atenção, implantação de serviços de atenção domiciliar, acolhimento preferencial em unidades de saúde, tá? E observando, é claro, o risco, né, da pessoa idosa. Por isso que a gente fala, maior de 60 anos, passa na frente, passa na frente mesmo, gente. Um impacto pela saúde dele, pela vida dele, que ele passa na frente. O sistema dele de saúde, de uma forma geral, está mais debilitado. Então, a gente realmente precisa dar uma atenção rápida e especial a esse idoso, tá? O provimento de recursos capaz de assegurar a qualidade de atenção de saúde da pessoa idosa. Por isso que a gente tem até o BPC, benefício de prestação continuada. O idoso recebe um valor quando não tem, a família não consegue prover esses recursos para ele. Estímulo da participação e fortalecimento do controle social, né? Então, participar das ações, das pesquisas, das observações para o controle social do idoso. O computador está bugando aqui, só um minutinho. Cansado de trabalhar, coitado. Vocês me falam se estão tendo dificuldade com tecnologia, se funciona tudo ok. Se o cachorro do vizinho também atrapalha vocês assistirem a aula. Então, provimento de recursos, né, para assegurar, né, como eu disse, a qualidade de atenção da pessoa idosa, o PPC é um deles. Estimula a participação e fortalecimento do controle social, formação e educação permanente de profissionais de saúde, na área da saúde da pessoa idosa. Eu vejo muito pouco essa formação continuada, sabe? Mas especificamente, vou dar um exemplo para vocês, acontece de forma livre demanda, procura. Eu sou uma fisioterapeuta, eu quero trabalhar com os idosos, então eu vou fazer uma fisioterapia especializada em atendimento aos idosos. Os movimentos são diferentes, os exercícios são diferentes. A mesma coisa acontece com o nutricionista. Então a gente vê, assim, essas políticas mais voltadas à pessoa que procura esse trabalho de geriatria, tá? Nada nos impede de estarmos sempre atualizando, nada. E isso é essencial, porque a área da saúde é uma área que atualiza todos os dias, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de formar sempre e ter essa educação permanente, tanto na pessoa idosa como em qualquer outra área. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários. O Ministério da Saúde faz esse trabalho, inclusive atualiza também as cadernetas de saúde, atualiza o sistema, está disponível para qualquer gestor, para qualquer profissional da área da saúde, dentro do site do Ministério da Saúde. A gente tem a UNASUS, Universidade Nacional,
de saúde pública, né, do UniSUS, que também promove esses cursos. Eu vou passar para vocês daqui a pouco o link para vocês poderem fazer alguns cursos, são gratuitos, geram horas complementares, né? Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, as universidades têm feito isso. A elaboração, por exemplo, da vacina para a Covid foi em observação dos estudos e pesquisas na área dos idosos, especificou-se que a debilidade deles é maior, então que tal vacina é melhor para ele, mais eficaz. Tudo isso, gente, é parte desse processo aqui, né? Em relação à promoção de saúde da população idosa, algumas ações vão ser especificamente é, assim, divulgar a implementação de política nacional, né? Isso a nível federal, nível nacional. Criou-se, né? Então, a Política Nacional de Promoção da Saúde, o PNPS, vocês vão ver direto em sigla do governo, sigla de, de esqueci o nome agora, formulários, isso. Alimentação saudável, então a gente tem uma base, inclusive nas instituições de longa permanência é obrigatório ter um nutricionista para poder basear a alimentação do idoso nos nutrientes que ele precisa. Prática corporal, atividade física, a gente tem os centros de convivência de idosos, educador físico, dança para eles, a gente tem os centros, né, associações de idosos, que são todos que visam ajudar o idoso nessa prática de atividade física dele, corporal, tem piscinas, né, hidroterapia, por aí vai. Prevenção e controle do tabagismo, todos os PSFs têm esse tipo de controle, então quando o idoso procura, referencia que quer parar de fumar, ou mesmo a família solicita um apoio, a gente conversa com ele, tem esses serviços de referência, inclusive o doutor Ovidio tem. Redução da mortalidade em decorrência de abuso de álcool e outras drogas. A gente sabe que muitos são viciados, né, em álcool principalmente, e a gente pode intervir numa conversa, apoio psicológico, e o que for necessário para que esse idoso sofra, então, uma intervenção e tenha redução da taxa de mortalidade, né, por abuso de substâncias químicas e álcool. Redução de uma mortalidade por acidente de trânsito, isso o governo tratou de fazer também, com a prioridade dele estipular que de tantos em tantos anos, após 60 anos, acho que de 3 em 3, o idoso vá lá, compareça, veja se tem condições de visão, de físicas, né, de mobilidade, para poder continuar dirigindo, e possuindo essas características, ele continua com a carta de direção, não possuindo, é cessado a ele o direito de dirigir. Isso, em muitos casos, idosos têm como sendo um preconceito, mas não, é visando que ele evite acidentes que tragam danos para ele e para outro, né? Então, é melhor que assim faça, estando em condições. Por que isso é importante, gente? A gente vai ficando rígido com o passar da idade, vai perdendo elasticidade. Imagina você ficar tocando o pedal do freio, do acelerador com facilidade. Os nossos movimentos eles vão ficando mais letárgicos, porque a gente perde essas cognições cerebrais. Isso é processo de senescência. Então, o que acontece? A gente tem que enxergar nossas limitações, dirigir uma delas, até que você vira o pescoço para poder olhar para um lado para o outro, né? Seu reflexo, para lembrar logo imediatamente o pedal do freio, qual que é o acelerador. Eu hoje, com poucos anos, 30 e poucos anos, já esqueço algumas coisas onde eu pus a chave, tem que pensar um pouquinho. Imagina um idoso dirigindo, esquecendo para onde vai. Então, assim, a gente tem essas cognições deficitárias com a idade. Mas é bom reconhecer isso. Prevenção da violência, estímulo à cultura e à paz, como eu disse, às vezes violência doméstica, tem sim as violências que são assalto, gente, assaltar idoso, né, porque é mais frágil, a gente vê de forma violenta que os bandidos agem, então a gente previne, estimulando denúncias, com policiamento nas ruas, né, e fazendo essa cultura à paz. Promoção do desenvolvimento sustentável. Inclusive, nesse desenvolvimento sustentável aqui, ó, entra sim estimular o uso ao plantio, né, a horta, a confecção de horta, reciclagem, a gente faz tudo isso aqui, tá? No idoso. Estou bugando de novo, só um minutinho. Então, gente, e visando isso também a gente trata, né, uma referência de serviços de alta, média, baixa e alta complexidade, tá? Então, ou seja, ele está atendido na atenção primária da saúde, que vai da estratégia de saúde da família, procedimentos pequenos e ambulatoriais, estação de dente,
unha encravada, por aí, há atendimento de média complexidade, internação hospitalar, há operações, cirurgias complexas, né? Então, tudo isso está abrangido nesse Programa Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E na atenção primária, as estratégias de saúde da família, elas vão ter, então, um caráter substitutivo em relação à atenção primária tradicional, ou seja, tem uma estratégia de saúde da família aqui, então ela vai ser a nossa primeira referência de atendimento ao idoso, tá? Peraí, deixa eu... Tá bugando aqui. Já na página 14, agora. Então, ela vai atuar no território que é designado, né? Eu acho que são 5.000 pessoas, 300 e poucas famílias. Aí tem um ASF e a gente vai acionar. Aí, dentro dessa comunidade, ela vai fazer um diagnóstico, vai observar. Ó, aqui a gente tem tantos idosos nessas 4, 5 ruas, a gente tem tantos idosos naquelas outras ruas e acamados. Ela não faz esse diagnóstico, é só com os idosos, não, faz com crianças, com gestantes, tudo. Mas as medidas que eles vão tomar são traçadas de acordo com esse diagnóstico, tá? Então, naquelas ruas ali que a gente tem uma população idosa maior, a nossa visita vai ser frequente, vai ser uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Ah, tem idoso acamado, então isso aqui vai entrar na planilha, para ser visitado toda semana. E qual que é o tipo de doença que mais tem nesses idosos? A gente pergunta, você tem doença, você tem hipertensão, pressão alta, você tem diabetes? Eles vão colocando, a gente vai fazendo o diagnóstico e observando, ó, que precisa de maior atenção. Aqui dá para ser de 15 em 15 dias, dá para ser de um mês. Aqui a gente vai realizar grupo operativo, chamar os idosos para virem, chamar as pessoas que têm diabetes, hipertensão, e explicar, conversar, orientar. E é assim que a gente faz. Então, essas ações são planejadas, né, de acordo com essa situação, com esse diagnóstico que é feito no local que está a estratégia de saúde da família. E aí a gente consegue, então, a ajuda de todas as instituições daquele local. Vou dar um exemplo para vocês: a padaria participa, o mercado participa, porque eles estão inseridos ali naquela região. Como que eles participam? Tanto cedendo espaço, né? A gente colocar cartazes, autorizando a colocar cartazes, divulgando para nós as atividades, fazendo alguma doação de um lanche, alguma coisa que eles queiram participar também das ações de saúde, promoção de saúde. Então, a gente tem esses parceiros territoriais, parceiros locais da estratégia de saúde da família. Lembrando que nós estamos restritos a isso por causa do Covid, mas isso era bem funcionante antes do Covid. E também a gente faz a identificação dos riscos por meio das visitas domiciliares, que na maioria das vezes o técnico de enfermagem que desce para poder fazer junto com o agente comunitário de saúde, tá? Então a gente observa nessas visitas domiciliares a história clínica do paciente, os aspectos biológicos dele. O que é a história clínica? O idoso era da fazenda, veio de lá porque teve uma hipertensão, porque teve um infarto, porque isso e outro. Então a gente observa isso, processos biológicos. Agora ele tem Alzheimer, tem Parkinson, e por aí vai, psíquico, desenvolveu depressão, porque não pode trabalhar mais, porque não pode plantar mais, e por aí vai. Não conversa com tal filho, então é um aspecto social, a gente tem que observar tudo isso no nosso visita e no nosso diagnóstico, tá? Então, a pessoa idosa, né, a gente vai ter um envolvimento também nessa atenção dos familiares, dos cuidadores, quando se tem cuidadores específicos, né, porque a maioria das vezes o idoso é tratado apenas pelo familiar, infelizmente, às vezes é um familiar só, e a gente vai observar tudo no ambiente, tudo, para poder fazer uma intervenção correta para esse idoso. O que significa isso, gente? Significa que a gente vai observar dentro da casa do idoso. Nós vamos entrar e ver se tem uma barra de proteção, se tem quinas de móveis soltos para todo lado, que o idoso possa correr, possa esbarrar, cair, né, se ferir. Nós vamos observar se no banheiro tem barra de proteção, se tem um tapete antiderrapante, se a cama que o idoso dorme ela é adequada para ele, né? Às vezes precisa de grade, dependendo do idoso, esquece que está dormindo, cai da cama. Quantas vezes o idoso cai da cama? A gente vai observar se ele tem condições do ambiente, se tem muitas escadas, não. Tudo isso a gente observa e intervém. Orienta a família, explica, põe uma proteção aqui nessa quina da mesa, uma borracha, que é risco dos idosos cair. Tem muito móvel na sua casa, no quarto do idoso. A gente pode deixar menos uma mesinha de centro, colocar uma cômoda, porque a mesinha de centro é mais fácil de tropeçar e cair. Né? Então, a gente vai fazendo essas orientações de acordo com todo o ambiente, com toda a necessidade que a gente observa na arquitetura do ambiente.
Só um minutinho. Então, o computador bugando de novo. Voltando aqui. Então, a gente observa. Opa, 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 opa. E essas ações, elas não vão ser só referentes à ação de um profissional só da saúde, não, tá? Por exemplo, a gente vai procurar fisioterapeuta para fazer alguma orientação para essa família, a gente vai procurar nutricionista para fazer alguma orientação para essa família, a gente vai colocar o idoso em contato com uma equipe multidisciplinar para isso, tá? E agora falando um pouquinho, então, das questões éticas que envolvem o idoso. Gente, o idoso, ele não é uma criança, tá? Lembrem-se disso quando vocês forem tratar um idoso. Ele não é só um número, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque muitas vezes a gente chama o idoso e fala assim, me dá sua mãozinha para eu colocar o soro, levanta a perninha para mim. Ele não é uma criança, ele é um adulto, é um indivíduo que merece respeito e cuidado. Então a gente vai tratar com dignidade. Senhor, senhora, é mão, é perna, é pé, sabe? Esse velho. Ficar velho é uma tristeza, gente, são palavras que a gente não deve usar de maneira alguma, mesmo sabendo que é, sim, muitas vezes uma tristeza para alguns, mas para outros não, e já existe essa coisa social dos estar incapaz, e a gente vai se tratar ali como mais um, né? Quando a gente vai no hospital, nós trabalhamos no hospital, nós vamos nos referir aos idosos, muitas vezes assim, o velhinho de cabeça branca lá do quarto 12, não, ele tem um nome, né? Ele tem o seu José do quarto 12, do leito tal, não são números, é uma pessoa, tá? É única. Então, cuidado com a abordagem de vocês, com como vocês vão falar desse idoso, como vocês vão se dirigir a esse idoso, tá? Por favor, respeitem essa questão da sua vulnerabilidade do idoso emocional, viu? Ele lembra, são sim seres mais carentes de atenção. Os filhos estão trabalhando, os netos não vão mais à casa do idoso, o idoso não é mais funcional, então eles ficam carentes, fragilizados. A saúde fragilita, debilita. E tem uma outra condição também, os idosos desenvolvem muita depressão por causa do abandono, por causa da solidão, por causa agora, dificuldade de interagir com o meio. Então, a gente, às vezes, vai conversar com o idoso e ele quer conversar horas e horas e horas e horas. Se nós não temos tempo, nós não vamos ficar enrolando, tá. Não, gente, sejam sinceros, sejam adultos, olha, Dona Maria, hoje eu não posso conversar com a senhora, mas eu gostaria de ouvir a senhora. Se o idoso mexe com o telefone, se você tem essa disponibilidade, a senhora pode me ligar? A gente conversa de 20 minutinhos, de tal hora, pode? Se não, ó, Dona Maria, só consegue escrever? Escreve para mim que eu vou ler e responder por carta. Gente, achem uma forma de serem comunicativos com esse idoso. Não é simplesmente desmerecer, não ter uma escuta desse idoso. Cuidado com isso, tá? E outra coisa, o idoso, ele vem muitas vezes, com culturas diferentes, né? E às vezes esse idoso vai morar com uma família que tem outra cultura. Então a gente não é só suprimir a cultura do idoso, é respeitar. Eu dou um exemplo da questão de religião. Às vezes o idoso é católico e a família é evangélica, ou vice-versa. Então, vou obrigar o idoso a ir nos cultos ou ir na missa. Não, nós não podemos fazer isso. A gente tem que respeitar esse idoso. Inclusive, levar na missa ou levar no culto quando ele quiser. Né? Se tem condições, chamar o dirigente de fé para visitá-lo. A gente tem que respeitar essas dificuldades do idoso, tá? E quando ele apresenta demência, às vezes, gente, o idoso era uma pessoa assim super respeitada, mas infelizmente ele passa na demência a esquecer dos bons modos, fala palavrão. A gente não tem que agredir esse idoso, né? Infelizmente, pode ser um processo de senilidade, de adoecimento. Então, não é agredir o idoso, não é, pai, que boca porca, suja, não. É compreender que aquilo ali é um processo, infelizmente, de uma doença, está trazendo ele esquecimento das coisas que ele julgava como sendo morais. Então, a gente vai colocar outras palavras,
Eu já vi funcionar com musicoterapia, colocar música que o idoso gosta, para que ele se tenha atenção àquela música e esqueça desse momento de moralidade, né? É isso que a gente vai fazer, viu? É pensar, né, de uma forma diferente para abordar esse idoso, para respeitá-lo, tá bom? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Vou fazer uma pausazinha aqui para falar para vocês uma coisa. Sempre, sempre leiam essa Declaração Universal de Direitos Humanos. Se vocês puderem ler uma vez por semana, um pedacinho, valendo, 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 até vocês, no mínimo, memorizarem alguma coisa ou se inteirarem quando vocês pensarem, virem alguma resposta, ó, isso aqui de acordo com os direitos humanos, ó, isso aqui não está, tá? É uma das coisas que mais valida a prova do Enem, usar direitos humanos na redação, tá? Então, leiam a Declaração de Direitos Humanos, é uma sugestão que eu estou dando para vocês, tá bom? E nessa declaração, ela deixa claro os princípios que a gente tem de dignidade da pessoa humana, liberdade, autonomia, consentimento, confidencialidade. Gente, o idoso está se dirigindo a mim, como profissional da área da saúde, a vocês como técnicos de enfermagem. Está confidencializando, confidenciando coisas particulares da vida dele. Eu não tenho que chegar a expor isso numa roda, colocar isso para que seja divulgado para as pessoas. É imoral, sabe? Não é uma coisa correta a se fazer. Então, pensem que as informações são confidenciais. Às vezes, ele não falou para o próprio familiar, mas você tem acesso. Hoje, nós temos um processo de envelhecimento muito senescente, né? E os idosos namoram. Às vezes, ele está interessado em uma pessoa, ele veio te perguntar como é que previne um HIV, porque os idosos têm relação sexual, têm vida sexual ativa, muitos deles. Então, confidenciou isso para você. Então, você vai orientar como é que usa uma camisinha, preservativo, tá, gente? Pense nisso também. Solidariedade, cooperação, responsabilidade social, equidade, beneficência, justiça e diversidade cultural. Então, esses princípios são respeitados na pessoa idosa e em qualquer outra pessoa, em qualquer um outro ser humano, em qualquer um outro indivíduo. Só um minutinho. O computador bugou de novo. E assim a gente vive. Só um minutinho, tá, gente? A tela travou aqui. O mouse travou também. Então, a gente fala agora do atendimento ao idoso na rede pública de assistência, na rede pública de assistência, no SUS. E aí a gente fala mais uma vez, engloba o quê? Prevenção, detecção precoce na agravo de doenças do idoso. Aí, ó, gente, rapidinho, eu tô com um probleminha com o computador, com o programa aqui. Ele não tá respondendo. Isso acontece na internet, cai. Vamos ver agora se eu consigo aqui. Tá na página 14, 15. Eu acabei de chegar na página 15. Isso, agora voltou a responder. Ótimo. Acabei de chegar na página 15, né? Aí, voltando, então, a atuação deles vai ser voltada especificamente, isso, para esse tipo de atenção aqui, na unidade de saúde de família, tá? Grupo de convivência, todas as unidades de saúde têm, de educação individual também, visita domiciliar, todos vão fazer,
acompanhamento do idoso, a caderneta do idoso, a gente vai falar dessa caderneta daqui uns minutinhos, avaliação do idoso frágil, quem estipula essa avaliação vai ser, então, a estratégia de saúde da família, tá? Agendar consultas, ações voltadas para comorbidades, por exemplo, a gente faz os grupos operativos para tratar especificamente diabetes, hipertensão e outras doenças que possam ser a parte, né, da saúde de uma forma geral da população, acompanhar os usuários sempre com contrarreferência. Então, eu mandei para o hospital e eu mando assim, ó, eu solicito que haja contrarreferência, informando qual foi o diagnóstico, qual foi a necessidade do idoso, porque quando ele volta com essa contrarreferência, eu vou fazer outra metodologia de abordagem dele na unidade de saúde da família. Às vezes ele agravou, sofreu um derrame, né? Ele vai para o hospital de uma forma, volta de outra, então eu preciso de uma contrarreferência explicando o que aconteceu, todo o processo, para que eu possa prestar os atendimentos dele aqui na unidade de saúde da família, tá? E quando a gente fala de atenção média e complexidade? A gente fala dos hospitais, ou seja, a gente tem ali os exames laboratoriais, exames de imagem, exemplo, ressonância, tomografia, ação de média complexidade também. Alguns recursos que a gente precisa de pequenas cirurgias, né? A gente também referencia. Tirada de vesícula, vírus também são de média complexidade. E o de alta complexidade, quando a gente faz cirurgias grandes, internações, UTI, CTI, né? A gente tem esse centro de referência no nosso município, tem o Hospital Manuel Gonçalves, que é o de média e alta complexidade, e faz diferenciação para outros lugares, manda para o João 23, para outros lugares quando necessário. A gente sempre trabalha com humanização da assistência ao idoso, com humanização da assistência ao indivíduo, de uma forma geral. Hoje, com esse processo de coronavírus, a gente tem menos profissionais trabalhando, então, infelizmente, nós temos uma dificuldade maior para poder ter profissionais suficientes disponibilizados para poder prestar esse serviço humanizado. Às vezes está faltando profissional, então não está sendo aquele atendimento humanizado ao idoso, né? Falta gente para trocar fralda, falta gente para poder assistir o idoso, conversar com ele. Mas esse é o objetivo do SUS, esse é o objetivo da Política Nacional de Humanização. Nós vamos continuar lutando por isso, vai passar essa fase, né? E mesmo trabalhando, às vezes, para atender um número maior de pacientes, eu quero lembrar vocês que vocês têm coração, vocês são humanos, que vocês se dirijam ao idoso, à pessoa que vocês estão atendendo, como vocês gostariam de ser atendidos, sabe? A gente não precisa perder a nossa característica humana por causa da situação. Nós podemos, sim, continuar sendo pessoas com dignidade e oferecendo dignidade ao outro, tá bom? Então, a gente entende, né? Que precisa ter, da nossa parte, uma postura eficaz, segurança e ética para poder fazer um atendimento, um acolhimento desse idoso na atenção primária. Principalmente porque nós vamos entrar na casa dele, nós vamos adentrar no recôndito dele, no lugar de segurança dele. Então, nós precisamos entender essa abordagem ética e profissional, tá? Durante a nossa visita, a gente vai promover a demanda espontânea do idoso. A gente pergunta para ele se eu preciso de alguma coisa e vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Às vezes eu faço, não, tá tudo bem, tudo jóia. Então você vai perguntar, e a alimentação tá bem? Você tá tratando com cardiologista? Você tá indo na fisioterapia? Então a gente faz isso. Ah, não tem nada agora não. Então a gente agenda, consulta quando precisa, pega o telefone do idoso, não possível descer lá, ligue, né? E a visita domiciliar também. Aí a gente vai fazer, então, o estabelecimento dessa relação respeitosa, viu? Prestar atenção nas orientações feitas ao idoso. Lembrando, gente, que se você tem uma abordagem formal para poder explicar, você vai ter que trazer isso para a linguagem do idoso. Você vai ter que deixar esse idoso mais confortável para poder compreender o que você está dizendo, né? Usar as palavras dele. Às vezes ele vai falar, estou com dor do estômago. O que é estômago? Você não... Estômago. Vai falar assim, São José, o estômago do senhor está doendo. Gente, a linguagem dele não vai conseguir falar daquela forma com facilidade. Então, você compreende, tá, São José, onde que é a dor? Põe a mão para mim, aí ele vai te mostrar que é aqui. Ah, sim, compreendi. Aí, né, seja mais, como eu falo, mais humano nesse tratamento também, né, ver essas informações que vocês estão prestando, ele conseguir entender. Ah, você fala assim, olha, o médico mandou você tomar 500 miligramas 2 vezes ao dia do remédio propanolol. Não, pega o remédio, se possível, mostra para ele, lê com ele, um peixe, propanolol, esse aqui você vai tomar de manhã e de noite. Gente, eu já fiz uma caixinha para o idoso com sol,
um pratinho de comida, foi um pão, um copinho de café, um desenho, o outro era um pratinho de comida, o outro era um sol, o outro era um travesseirinho com umas nuvens de dormir. E coloquei nas caixinhas o nome na capinha, da caixinha dos remédios que ele tinha que tomar quando ele tomava café, quando ele acordava, na hora do almoço, de tarde e na hora de dormir. E aí, a gente colocou lá. Aí, coloquei um solzinho nas caixinhas e coloquei tudo separadinho para ele. Foi com embalagem de sorvete, para que ele compreendesse os horários para tomar a medicação. Às vezes ele não sabe ler, mas você tem que articular, colocar uma informação mais clara para esse idoso. Tem que gastar seu tempo para poder tratar a saúde dele. Então, se você puder fazer um roteiro assim para as medicações, né, uma caixa de remédio didática, com desenhos, mais fácil para ele. Então, funciona até hoje. Então, é uma coisa que eu sempre oriento, né? Vamos adequar o nosso meio de informar, de orientar, para que ele entenda e consiga cumprir essas informações para o bem da saúde dele, tá? A gente apresentar o idoso também, os integrantes da equipe, mostrar para ele, fortalecer esse vínculo, esse contato. Às vezes muda o médico, muda o fisioterapeuta, muda o fonoaudiólogo, a gente apresenta, ó, esse aqui é um novo, né? E vai visitar sua casa, né? Contato visual com a pessoa idosa, olhar para ela, não é só papel, né? A gente, quando recebe ele no PSF, com um ambiente acolhedor, iluminado, sem ruídos, idoso, irrita facilmente com muitas coisas, não tem muita paciência com ruído, né? A vida inteira escutando, trabalhando, então é normal que ele se canse. E mais uma vez a linguagem clara, né? A gente sabe que termo técnico não é todo mundo que conhece, então a gente evita de falar, vou ferir a pressão do senhor, né? A pressão do senhor está 180 por 60, 60 por 80 mmHg, milímetros de mercúrio, não. Seu José, a pressão do senhor está um pouquinho alta. O senhor tomou remédio, entendeu? Aí a gente toma uma linguagem mais clara para eles. E também priorizar as ações de atendimento a ele, tá? Vou parar por aqui na página 16, na apostila, e vou com vocês para. Deixa eu achar aqui, só um minutinho. Para o slide, eu quero mostrar para vocês uma coisinha aqui. Lembrando, gente, que esse slide que eu fiz é só de roteiro, tá? Porque como a gente tem uma apostila para ser seguida, eu achei mais fácil abordá-la. Porque vocês podem tê-la em mãos, né? E quando quiserem ler, reler. Então, eu criei um slide só de roteiro. Eu falo, eu lembro, marco no slide. Alguma coisa que eu quero acrescentar. Só um minutinho que eu vou abrir aqui para a gente compartilhar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Mais uma vez eu deixo claro. Estou no WhatsApp. Gente, dependendo do horário, eu não consigo atender, porque se eu estiver fazendo meus atendimentos, meu trabalho, no plantão, eu não consigo atender vocês. Aí vocês podem deixar uma mensagem que eu retorno. Eu acho que eu retornei todo mundo que me procurou até hoje, tá? Por favor, fiquem tranquilos em relação a esse retorno meu, que eu sempre vou dar para vocês. Tá abrindo aqui, só um minutinho. Ok. Só um minutinho, que tá bugando ainda. Bem aqui que eu quero falar para vocês. Ó. Aqui a gente tem uma caderneta que vocês fizessem também uma avaliação do bem, tá? Que é esse bem? É uma aplicação de um exercício que a gente faz para avaliar o nosso idosinho. Então, vocês podem, por favor, fazer uma avaliação do bem. Eu estou guardando a tela do computador voltar aqui. Não sei se para vocês está funcionando ok, mas para mim ela bugou, ela parou de funcionar aqui.